Pessoal, vou falar um pouquinho sobre transporte de coordenadas geodésicas, tá? Método Poisson. Vou aplicar agora as equações que eu já postei no vídeo anterior e, fazendo isso na calculadora, tá? Eu fiz na calculadora HP48G+. Eu recomendo que vocês façam no Excel, tá? Ou então utilize alguma linguagem de programação, porque é muito trabalhoso fazer isso na calculadora, tá? Muito mesmo. Então, enfim, fica a dica aí para vocês. Mas vamos lá. A latitude do ponto B. Então, o que eu quero? Qual que é o meu problema? Meu problema direto da geodésia é, dadas as coordenadas de um ponto, tá? A distância entre este ponto e um de interesse e o azimuth dessa direção. Calcule as coordenadas geodésicas do ponto de interesse, bem como o azimuth, a ré ou contra-azimuth do ponto de interesse para o ponto inicial, tá? Então, olha só, eu tenho essa equação, a latitude de B vai ser igual a latitude de A mais um ΔΦ, que é a diferença de latitude entre os dois pontos. Essa diferença de latitude é calculada em segundos, utilizando essa equação matemática, utilizando o método Poisson, tá? Então tem que, olha só, distância geodésica de A para B, vezes um coeficiente B, vezes cosseno do azimuth geodésico de A para B, menos a distância geodésica de A para B ao quadrado, vezes C, vezes seno ao quadrado do azimuth geodésico de A para B, menos D, que multiplica um ΔΦ em segundos ao quadrado, menos H, que multiplica a distância geodésica de A para B ao quadrado, vezes E, vezes seno ao quadrado do azimuth de A para B. Vamos lá. Para facilitar, vocês vão ver que pode facilitar isso aqui depois, vou chamar isso daqui de A1, esse aqui de A2, esse termo de A3 e esse termo de A4. Então ficaria o que? ΔΦ A1 menos A2 menos A3 menos A4, tá? Repare o seguinte, tem ΔΦ desse lado e tem ΔΦ desse lado. Então aqui a gente vê que a gente vai ter que realizar o processo de iteração. Na primeira iteração, o ΔΦ, tá, que é o mesmo desse aqui, a gente considera ele sendo igual a zero, tá? Então, na primeira iteração, igual a zero, ou seja, esse A3 é igual a zero, porque esse aqui vai ser zero, zero ao quadrado, zero, vezes D, zero. Então, vai ficar A1 menos A2 menos A4. Então, isso daqui, ó, a distância eu tenho, o azimuth eu tenho, falta calcular os coeficientes B, C, D, E, tá? Essas equações eu já mostrei no vídeo anterior, tá? Eu vou aplicá-las. Então, vamos lá. Isso aqui, então, essas equações aqui para poder calcular a latitude do ponto B. Agora, para calcular aqui a longitude do ponto B, fica a longitude do ponto B igual a longitude do ponto A mais um Δλ. Esse Δλ aqui é calculado em segundos dessa forma, que é o ρ, tá? Que é igual a 1 sobre seno de 1 segundo, vezes a distância de A para B, que é um valor constante também, vezes a distância geodésica de A para B, vezes seno do azimuth geodésico de A para B, da direção AB, sobre o que? Aí, para calcular a longitude, o ΔL, ou diferença de longitude, eu utilizo aqui, olha só, no raio de curvatura, para o cálculo do raio de curvatura da seção primeira vertical, eu tenho que utilizar a coordenada, a latitude do ponto B, que eu achei anteriormente, tá? Eu calculei ela anteriormente. Então, a latitude já do ponto B. Por isso que eu calculo a latitude primeiro, depois a longitude. Aqui também, olha só, a latitude de B, certo? Aqui também, olha só, o raio de curvatura da seção primeira vertical, eu utilizo aqui a latitude do ponto B. Então, este valor, olha só, eu vou calcular em segundos. Repare que a latitude, eu forneci a longitude do ponto A, eu forneci em grau, minuto e segundo. Então, tem que converter esse valor aqui em segundos para grau, minutos e segundo, tá? Para converter isso aqui para grau, divide esse resultado aqui por 360 graus, tá? E aí eu converto para grau, minuto e segundo, tá? Ou então você converte esse aqui, valor em grau, minuto e segundo para grau decimal, e basta converter isso aqui para grau decimal, soma e depois faz a conversão. Você que vai escolher. Então, calculei a latitude do ponto A, longitude do ponto B e
Agora eu vou calcular o que? O contra-azimuth, tá? Da direção AB. Vai ser o contra-azimuth da direção AB, que é BA, é igual ao azimuth de A para B, mais um delta alfa, que é devido à convergência dos meridianos, tá? Para o polo norte, polo sul. Então, devido à convergência dos meridianos, ele não fica... o contra-azimuth não é simplesmente o azimuth avante mais 180 graus ou menos 180 graus. Aqui é importante salientar o seguinte: se o azimuth de A para B, né, que é o azimuth de avante, for menor ou igual a 180, aí você soma 180 graus. Se esse azimuth aqui for maior que 180 graus, eu subtraio 180 graus aqui. No meu caso, nesse caso que eu vou passar para vocês, eu somei, porque o azimuth é menor que 180 graus. Então, como que eu calculo a convergência meridiana? Eu vou pegar um delta lambda, que eu calculei anteriormente, olha só, em segundo, vezes o seno da latitude média. A latitude média vai ser a latitude do ponto A mais a latitude do ponto B dividido por 2, sobre o que? O cosseno da diferença de latitude, que é o delta φ que eu calculei no item anterior, dividido por 2. Tá? Mais o que? O delta lambda aqui ao cubo, vezes seno da latitude média, vezes cosseno ao quadrado da latitude média, sobre 12 vezes o ρ ao quadrado. Então, feito isso, a gente consegue o quê? Calcular esse elemento. Mais uma vez, esse valor é dado em segundos. Se aqui tiver em grau, minuto, segundo, você vai ter que converter esse valor para grau, minuto, segundo. Para converter para grau, basta pegar esse resultado dividido por 3.600, tá? Para você ter grau decimal. Depois você converte para grau, minuto, segundo. Então, temos o seguinte. Eu tenho a latitude do ponto A, tá? Menos 23 graus, 10 minutos, 12,56,800 segundos. A longitude do ponto A, menos 54 graus, 35 minutos, 54,14,560 segundos. O azimuth geodésico de A para B, 77 graus, 20 minutos, 12,164,00 segundos. A distância geodésica 13.979,502. O datum aqui das coordenadas geodésicas é o Sirgas 2000, época 2000,4. Os parâmetros do elipsoide GRS 80, que é o elipsoide adotado aqui no Sirgas, 6.378, 137, e o achatamento dado dessa forma: 1 sobre 298,257,22188. Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha só, primeiro, tá, eu calculei a primeira excentricidade ao quadrado, depois o raio de curvatura da seção meridiana, que é o MA, tá? Eu apenas substituí os elementos, tá? Aqui o semi-eixo maior, que multiplica 1 menos esse daqui, a primeira excentricidade, tá? Ao quadrado, sobre 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado da latitude do ponto A. Isso tudo aqui elevado a 3/6. Então, esse numerador dividido pelo denominador dá o resultado aqui do raio de curvatura da seção meridiana. Agora eu calculo o raio de curvatura da seção primeiro vertical, substituí os elementos, eu encontrei aqui o raio de curvatura. Agora, olha só, eu vou poder calcular os elementos, os coeficientes B, C, D, E e H, para poder calcular a latitude, porque primeiro eu calculo a latitude do ponto B, depois a longitude do ponto B, depois o contra-azimuth da direção AB, tá? Então, calculei aqui, ó, substituir os elementos, tá? Para calcular B, vai ser o ρ dividido pelo raio de curvatura da seção meridiana, repara que é o mesmo valor. Depois calculei o C, que é o que? O ρ vezes o tangente da latitude do ponto A, sobre 2 vezes o raio de curvatura da seção meridiana, vezes o raio de curvatura da seção primeiro vertical. Então, calculei aqui o C. Lembrando que o B, a unidade aqui é segundo por metro, o C, a unidade é segundo por metro ao quadrado, tá? O D vai ficar o quê? 3 que multiplica primeira excentricidade ao quadrado, vezes seno da latitude do ponto A,
vezes cosseno da latitude do ponto A, sobre 2 vezes o ρ, que multiplica 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, vezes seno ao quadrado da latitude do ponto A. Então, vou encontrar estes valores aqui, ó. Encontrei o D, que a unidade é 1 sobre segundo. Depois eu encontro o E, tá? Vai ficar o E é 1 mais 3 vezes tangente ao quadrado da latitude do ponto A, que multiplica aqui 1 menos primeira excentricidade ao quadrado, vezes seno ao quadrado da latitude do ponto, seno ao quadrado da latitude do ponto A, sobre 6 vezes A ao quadrado, tá? Que é o semi-eixo maior do elipsoide. Então o E, encontrei esse valor, 1 sobre M, tá? Que é por metro. E o H, que é a distância geodésica de A para B, vezes aqui o B, tá? Que é o valor encontrado em B, vezes cosseno do azimuth geodésico de A para B, da direção AB. Então, eu encontrei o H dado em segundos. Então, gente, olha só. Encontrei todos os coeficientes, tá? Encontrei todos os coeficientes. Agora, lembra que eu fiz o seguinte, ó. Na primeira iteração, eu falei o seguinte, ó. O ΔΦ vai ser igual a zero. Aí eu chamei ΔΦ aqui 1, da primeira iteração. Lembra que eu falei, ó, o A1 menos A2 menos A3 menos A4. Na primeira iteração, o A3 é igual a zero, porque o ΔΦ é igual a zero. Então, repare que isso daqui, olha só, não muda. O A1, o A2 e o A4, ele não muda. A única coisa que vai mudar aqui é o A3. Por quê? É D vezes ΔΦ ao quadrado. Tá? ΔΦ ao quadrado. Então, eu posso calcular o A1, A2, A3, o A1, A2 e A4 e já deixar eles prontos, tá? E a única coisa que vai mudar aqui nas iterações, né, além do resultado do ΔΦ, vai ser os valores de A3, certo? Então, calculei aqui o A1. O A1 é distância geodésica vezes coeficiente B, vezes cosseno do azimuth geodésico de A para B. O A2 é distância geodésica de A para B ao quadrado, vezes C, vezes seno ao quadrado do azimuth de A para B. O A4, o H, vezes a distância geodésica ao quadrado, vezes E, vezes seno ao quadrado do azimuth de A para B. Então, calculei o A1, o A2 e o A4. Então, na primeira iteração, o resultado, né, o ΔΦ, ΔΦ1, que eu chamei de ΔΦ1, que é da primeira iteração, só substituir os valores, fica A1 menos A2 menos o A3, que é igual a zero, menos A4. Como o A2 aqui foi negativo, menos com menos vai dar mais, ó, né? E aí eu calculei. Tem que ficar esperto com o sinal aqui, né? Que tem que carregar o sinal. Então, na primeira iteração, esse resultado aqui é dado em segundos. Para agora, na segunda iteração, aquele ΔΦ agora vai entrar esse valor aqui, ó, né? O ΔΦ, agora eu entro esse valor. A cada iteração, aquele ΔΦ, tá? Que é nessa equação aqui, o que muda, tá? É esse ΔΦ, ó. Então, para cada iteração, eu poderia colocar um I aqui, mostrando que ele vai variar, né? E ele vai assumir esse valor aqui no final. Então, eu tenho que tenho ΔΦ 2 agora na segunda iteração. Olha só, repare que eu entrei com ele valor, calculei agora, eu tenho um A3. O A3 não é zero mais, tem esse valor. Substituir na equação, que agora eu tenho o A1, o A2, A3 e A4, tá? Calculei aqui um ΔΦ na segunda iteração. Aí eu sempre verifico, ó, eu comparo com ele anterior, ó, olha só, 822, ó, ele começa a variar aqui, ó. Para convergir, quando convergir tem que ser o mesmo valor. Então, se esse valor tivesse sido igual a esse, eu pararia aqui, ó, né? E tanto faz adotar um ou outro. Agora, na terceira iteração, eu pego esse valor aqui e entro lá no ΔΦ, tá? Calculei aqui, olha só, um outro A3, que toda hora, a cada iteração eu recalculo A3, o que vai mudar é esse valor. E aí eu tenho que, ó, A1,
A2, A3, A4. Calculei novo ΔΦ. Comparando com esse valor, olha só, 3,8, 3, 5, 4, 5. Ainda está mudando aqui, ó. Acredito que na próxima iteração ele já aconteça aí a convergência. Então, calculei esse valor. Calculei. É diferente do anterior? É. E aí eu recalculo o A3. Recalculei o A3. Agora o que eu faço? Recalculei o A3, eu vou para a quarta iteração. Recalculei o A3, agora o A3 entra aqui, ó, é o único que está variando. Então, o A1, A2, A3 e A4. E calculei aqui o ΔΦ 4. Ó. Repara, ó, o final, olha só, o final aqui, ó, 83543. 83543. 83543, ou seja, ele convergiu, tá? Convergiu, então realizou a convergência, agora eu já posso calcular o que? A minha latitude, tá? Então, convergiu, pego esse valor que está em segundos, converto para grau decimal, ou grau minuto segundo, realizo a soma, olha só, aqui a latitude é negativa, mais, porque deu positivo, tá? E aí eu tenho o resultado da latitude do ponto B. Para calcular a longitude do ponto B, eu calculo agora, olha só, o raio de curvatura da seção primeiro vertical, agora, no cálculo da longitude, eu tenho que usar a latitude do ponto B, que é este valor. É este valor. Então, consegui aqui calcular o raio de curvatura da seção primeiro vertical. Entro aqui para calcular o delta lambda, que é a diferença de longitude em segundo. Fica o que? O ρ, que multiplica a distância geodésica de A para B, vezes seno do azimuth geodésico da direção AB, sobre o que? O raio de curvatura da seção primeiro vertical, no ponto B, ou na latitude de B, repara que é o mesmo valor, vezes cosseno da latitude do ponto B, que é a latitude que eu encontrei aqui anteriormente. Por isso que eu preciso calcular a latitude primeiro. Calculei o delta lambda em segundos. Então a longitude do ponto B é igual à longitude do ponto A mais o delta lambda. Repare o seguinte, eu tenho que converter esse valor em segundos para grau decimal, depois para grau minuto segundo. Então tá aqui, ó, grau sexagesimal, grau minuto segundo para executar a soma. Repare que aqui a longitude é negativa, o resultado aqui deu positivo, longitude do ponto A mais um ΔL, tá? Então, desta forma eu consigo calcular a longitude do ponto B. Então, próximo passo é calcular o que? O contra-azimuth da direção AB, que é o azimuth de B para A. O azimuth de B para A é igual ao azimuth de A para B, mais um delta alfa, mais ou menos 180. No nosso caso aqui, o azimuth é menor que 180 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Quando o azimuth é menor ou igual a 180 graus, o azimuth avante é menor ou igual a 180 graus, o azimuth a ré vai ser, você vai ter, para calcular o azimuth a ré, você vai ter que somar 180 graus. Se o azimuth da avante for maior que 180 graus, você vai ter que subtrair 180 graus. Então, delta alfa em segundos vai ser o quê? O delta lambda, tá? Em segundos, vezes seno da latitude do ponto B. Deixa eu ver aqui. Cadê? A latitude do ponto A então aqui, ó, corrigindo aqui, não é latitude do ponto A, é latitude média, tá? Latitude média que eu calculei aqui, ó, menos 23, 9, 22, 65, 65, 3. Então, é o delta lambda
tá? Em segundos, vezes seno da latitude média, sobre o cosseno da diferença de latitude, que é aquele delta φ que eu calculei, tá? No caso era o delta φ4, dividido por 2, mais, ó, mais este valor, mais o que? O delta lambda ao cubo, que multiplica seno da latitude média, vezes cosseno ao quadrado da latitude média, sobre 12, que multiplica o ρ ao quadrado, tá? Lembrando que a latitude média, eu vou pegar o que? A latitude do ponto A, mais a latitude do ponto B, dividido por 2. Desta forma, eu calculo o delta alfa em segundos, que deu o que? Menos 188,5367,260,12. Então, isso aqui em segundos. Então, repare, o azimuth de A para B, geodésico eu tenho, mais o delta alfa, que eu acabei de calcular. Então, tem que grau, minuto, segundo. Repare, eu não posso simplesmente somar o delta alfa. Eu tenho que pegar esse delta alfa aqui em segundos e passar para grau sexagesimal, ou seja, grau, minuto, segundo. Divide por 60, por 3.600, eu passo para grau. E aí eu converto para grau, minuto, segundo, tá? Ou você pode passar o azimuth aqui para grau decimal, divide isso daqui por 3.600 e posso somar diretamente. Como, olha só, o azimuth de A para B ele é menor que 180, eu somo 180 graus. E logo o azimuth de B para A vai ser igual. O azimuth geodésico de B para A vai ser igual a 257 graus, 17 minutos, 3,62727 segundos. Então, desta forma, aplicando o método de Poisson, tá? Eu consegui calcular a latitude do ponto B, longitude do ponto B, ou seja, as coordenadas geodésicas em Sirius 2000, época 2000,4, e o azimuth geodésico de B para A, ou contra-azimuth da direção AB, tá? Então, dessa forma, eu consigo realizar o transporte de coordenadas geodésicas. E vale lembrar que as equações de Poisson, elas são aplicadas para distâncias até... tem uma boa acurácia para distâncias até 100 km, tá? Então, fica aí um exemplo prático, tá? De como realizar esse transporte de coordenadas. É isso aí, um abraço, até mais, obrigado.